Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Vilela Veiga e esse aqui é o canal do Penal. Nessa semana tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal naquele famoso caso envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o suposto caso das rachadinhas. Mas antes, se você não é membro do canal, te inscreve aí, deixa tua curtida e lembre-se, sempre que tiver uma dúvida, deixa no teu comentário que eu sempre respondo. E mais, né? Se tu puder, compartilha o vídeo com teus amigos e me ajuda a manter assim o canal de pé, entregando toda semana vídeos sobre direito penal e processo penal. E também, se tiver sugestões sobre o tema, bota no comentário aí que eu tô produzindo conforme o pessoal está pedindo, gente. Bom, o caso de hoje é uma reclamação que foi feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no caso envolvendo, supostamente aí, o senador Flávio Bolsonaro e o suposto esquema das rachadinhas. É a reclamação 41.910, julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Por que isso é importante no que se refere à competência? Vamos retroceder um pouquinho. A nossa Constituição Federal, desde 88, ela trouxe, não criou, mas ela trouxe diversas funções que têm um foro diferenciado de julgamento. É o que se chama de foro por prerrogativa de função. Tem uma playlist nesse canal, tá aqui, eu nunca lembro em qual lado que fica o card, em que tu vai ver vídeos explicando exatamente como se determina a competência do julgamento de um crime. E um dos critérios é a competência por prerrogativa de função. Bom, na Constituição, ou seja, na letra fria da Constituição, basta que uma pessoa ostente determinada função para que daí tenha a prerrogativa de função. Ou seja, não importa quando o crime é cometido ou não, automaticamente a pessoa assumindo a função, ela ganha a prerrogativa. Da mesma forma, desde da ação direta de inconstitucionalidade julgada em 2005 a de 2797, quando a pessoa perde a função, mesmo que o crime tenha sido cometido durante a função, ele perde a prerrogativa. Porque a prerrogativa não é algo pessoal, é algo ligado à função que o sujeito ostenta. Então, portanto, se eu sou um parlamentar e eu cometo um crime enquanto parlamentar e eu não me reelejo, o que acontece? Automaticamente o processo que eu respondo volta ao primeiro grau. Pelo menos é assim que se interpretava desde 2005, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal e a letra fria da Constituição. Bom, isso era sempre assim, inclusive haviam pessoas que respondiam a processos em primeiro grau, se elegiam e os processos iam com ele para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso, em um voto, propôs uma mudança de cenário. Isso aconteceu numa questão de ordem na Ação Penal 937. E naquela Ação Penal 937, o Supremo Tribunal Federal, ele deu uma interpretação da Constituição de maneira restritiva, ou seja, ele restringiu o alcance da Constituição em relação a quem? Naquela decisão, só para deputados federais e senadores. O que disse o Supremo Tribunal Federal? Que um deputado federal ou um senador só teriam direito ao foro por prerrogativa de função caso duas situações acontecessem. Primeira situação, que o crime fosse cometido enquanto o cidadão estava ocupando a função. Segundo, teria que ter uma relação entre o crime e o cargo. Tivemos recentemente o caso da deputada Flor de Lis, ex-deputada agora, acusada de matar o seu marido. Ela era deputada federal na época em que houve a investigação, porém, matar o marido não tem relação, matar ou não, né? Supostamente matar o marido, não tem relação com o cargo parlamentar. Resultado, Flor de Lis estava sendo julgada onde? Em primeiro grau, mesmo sendo deputada federal, respeitando o quê? O que diz a ação penal na questão de ordem 937. Essa é a decisão do Supremo. Bom, o Supremo foi indo e julgou recentemente também um agravo de petição, o 9189, uma petição no agravo de petição 9189, em que se criou uma nova tese, que é a chamada tese dos mandados cruzados. O que seria isso? Decidiu o Supremo o seguinte: um parlamentar federal, deputado ou senador, que sem cessação de mandato, ou seja, o cara é deputado, se elege senador, se elege deputado, ou seja, se cruzam os mandatos. O cara é deputado, vira senador, ou senador vira deputado. Essa é a ideia. Se não houver interrupção do mandato, ou seja, ele se elegeu deputado, ficou 4 anos, se elegeu agora senador, ficou 8 anos, aí se elegeu deputado agora e vice-versa. Se não houver, então, essa interrupção,
permanece a prerrogativa de foro. Então, por exemplo, se um deputado federal praticou um crime enquanto deputado federal, crime esse relacionado com a sua função, e ele logo depois se elege senador, ele continua com a prerrogativa de função, onde? No Supremo Tribunal Federal. E a base para essa decisão foi que tanto deputados federais quanto senadores têm a prerrogativa de foro onde? No mesmo tribunal. Bom, qual é a questão do caso Flávio Bolsonaro agora? A questão é a seguinte: Flávio Bolsonaro, ele era deputado estadual no Rio de Janeiro, acusado de praticar a chamada rachadinha, que nada mais é do que um deputado ou um senador ou um parlamentar, qualquer um, bota a pessoa no seu gabinete e divide com eles o salário, tá? Isso, a chamada rachadinha, criminalmente falando, seria um tipo de peculato. Mais ou menos essa é a ideia. E aí, gente, como ele era deputado estadual no Rio de Janeiro e se elegeu senador, se começou uma discussão a respeito de quem julgaria esse caso. Bom, o Ministério Público do Rio de Janeiro, interpretando as decisões do Supremo, entendeu que seria em primeiro grau. Afinal de contas, Flávio não era mais deputado estadual, e sim senador. E então denunciou ele onde? Em primeiro grau. A defesa de Flávio recorreu ao Tribunal do Rio de Janeiro, e o Tribunal do Rio de Janeiro disse que não. Como o Flávio era deputado estadual, que deveria permanecer então o julgamento onde? De Flávio? No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro perdeu o prazo para recorrer a essa decisão, o que é esquisito, né? Eles perderam o prazo, mas entraram com uma reclamação no Supremo Tribunal, e é essa reclamação que nós estamos comentando aqui com toda essa explicação, porque ela é realmente complexa. E aí dizendo o quê? Que olha, que a decisão do Tribunal do Rio contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da prerrogativa de foro para quem é parlamentar. E aí, gente, o Supremo Tribunal Federal, de maneira correta, sem dúvida nenhuma, não recebeu a reclamação. Por quê? O Supremo tem uma súmula, que é a súmula 734, que diz que não cabe reclamação quando a decisão que tu está reclamando teria descumprido a decisão do Supremo, transitou em julgado, que foi justamente o caso de Flávio Bolsonaro. Então não cabe reclamação e, portanto, não há mais como recorrer, porque precluiu. Tudo bem, o que eu estou debatendo não é isso, o que eu estou debatendo é a segunda parte da decisão. O ministro Gilmar Mendes, que é o relator, disse que, mesmo superado, ou seja, admitida a reclamação, o Tribunal do Rio não contrariou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E aí que vem a confusão, gente. Por quê? Porque o ministro falou, então, que agiu bem o Tribunal do Rio em manter a competência no TJ Rio de Janeiro. E aí isso não se enquadra em nenhuma das decisões anteriores do Supremo. Porque se eu vou interpretar conforme o Supremo interpretou em 2005, na ação de inconstitucionalidade 2797, como o Flávio perdeu o cargo, automaticamente ele perde a prerrogativa. Então deveria o cargo e a situação para onde? Para o primeiro grau. Se eu vou interpretar como interpretou o Supremo Tribunal Federal na ação penal 937, não poderia ir para o Supremo Tribunal Federal porque não tem relação com a função de senador e foi praticado antes de ele assumir a função. Portanto, ficou um limbo. O Tribunal Federal disse que a ação penal 937 só se aplicaria a parlamentares federais e não aos outros casos. O problema é que STJ, TRFs, TJs do Brasil inteiro têm aplicado esse mesmo critério para outras funções. Governadores que praticaram crimes que não têm relação com a função de serem julgados em primeiro grau, prefeitos da mesma forma e assim por diante. Essa decisão na reclamação 41910, ela vai reabrir completamente a discussão a respeito da prerrogativa de foro. Por quê? Porque ela é uma decisão que contraria tudo que o Supremo já julgou até agora. Então, assim, está bastante complexo dizer quem vai julgar alguma coisa levando em consideração a prerrogativa de foro. O que eu espero é que logo chegue ao Supremo Tribunal Federal via recurso extraordinário, aí sim o Supremo pode julgar isso de forma mais concreta, e que isso vá ao Pleno, e que o Pleno, então, traga uma interpretação um pouquinho mais concreta a respeito dos casos, porque dessa forma com que ficou a decisão agora dessa reclamação, se reabriu a discussão toda e se vai possibilitar que várias pessoas questionem novamente onde está tramitando o seu processo, porque, de novo, o Supremo disse que a ação penal 937 só vale
para parlamentares federais, deputados e senadores. Então, todos os demais casos vão poder remexer na questão. Eu sei que a questão é confusa, gente. Vejam, por favor, a playlist sobre competência para entender a competência, que é um troço muito difícil. Eu espero ter conseguido esclarecer um pouquinho essa confusão, né, que se tornou essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Resumidamente, está correta a decisão em não se receber a reclamação, porque, afinal de contas, perdeu-se o prazo, e perdeu o prazo, a decisão se torna recorrível, então não tem como tu tentar manejar um recurso, né, que não é recurso, que é reclamação. Então, né, em respeito até uma súmula do próprio Supremo Tribunal Federal, não se pode receber a questão. O problema é que se fez esse adendo da decisão e se colocando lá que o Tribunal do Rio, ele não contrariou a decisão do Supremo Tribunal Federal, o que abre de novo a discussão a respeito de quem vai julgar outras pessoas que cometem outros crimes com as prerrogativas de foro. Imagine se fosse ao contrário. Se Flávio Bolsonaro tivesse sido acusado de rachadinhas enquanto senador, então o caso deveria ficar no Supremo Tribunal Federal, e se por acaso ele depois se elegesse deputado estadual, e agora? Ficaria o caso no Supremo? Voltaria para o primeiro grau? Iria para o TJ Rio? Como é que fica essa situação? Então, é sobre isso que o Supremo Tribunal tem que decidir, porque está ficando bastante confusa a regra sobre competência por prerrogativa de foro. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Qualquer dúvida, deixa a sua resposta aí, sua pergunta aí. Um abraço e até o próximo vídeo.